Fique até o final desse vídeo para você ficar 100% atualizado. O São Paulo tem um novo reforço para a temporada nas últimas horas da janela de transferência. Então vem comigo para você entender questão de valores, contrato, o que vai acontecer daqui para frente, o que aconteceu que quase acabou travando a negociação. E eu vou explicar para vocês sobre a chegada do Arthur Vitor, agora novo atacante do São Paulo. O jogador chegou ao Botafogo no início de 2025 com uma grande expectativa, né? Na época, o Botafogo tinha negociado o Luiz Henrique, que tinha sido campeão de Brasileiro, de Libertadores, e o Arthur veio justamente para substituir o Luiz. Mas, desde então, viveu altos e baixos, viveu alguns lampejos bons, outros momentos não tão bons assim, e acabou não conseguindo se firmar. E foi uma contratação cara, né? Mais de 60 milhões de reais. Acontece que nesta temporada e também em 2025 o Botafogo passou por maus bocados, trocou de treinador de novo, né? Já saiu o Ancelotti, já chegou o interino, já chegou o Martin Anselmi, já saiu também. O Botafogo passa por momentos completamente turbulentos e uma questão financeira está atingindo demais o Botafogo, né? Até porque a equipe estava inclusive até com um transfer ban. Com isso, o Botafogo, pensando na possibilidade de reduzir a folha salarial, o São Paulo entrou em tratativa sobre a possibilidade do Arthur Vitor ser emprestado, e o Botafogo tinha dado o ok, assim como o jogador tinha interesse em vestir a camisa do tricolor, mesmo com propostas de Atlético Mineiro e Santos na mesa. Só que o staff do jogador estava travando o negócio, assim como a gente falou no último vídeo. Por quê? Tinha uma proposta realmente muito vantajosa financeiramente, tanto para o Botafogo, tanto para o jogador, vinda do Catar. E já era para esse negócio, inclusive, ter acontecido. Só que está tendo essa guerra no Oriente Médio, muita gente está acompanhando, e por questão de segurança, o negócio acabou não avançando. Só que, com o São Paulo trazendo o Arthur por empréstimo, o empresário, obviamente, estava pensando ainda na parte financeira e disse o seguinte: ó, a gente vai botar uma cláusula ali no contrato que, se de fato chegar essa proposta no meio do ano, o jogador vai acabar sendo negociado e não fica até o final da temporada no São Paulo. São Paulo falou: pô, assim não tem sentido nenhum, né? O jogador vem, fica 2, 3 meses, aí pode se firmar, pode ser titular, pode ser um jogador importante para o nosso elenco e sai e a gente fica de mãos abanando. Essa cláusula não dá. Aí foi conversado, essa cláusula, entre aspas, caiu, e com isso o negócio encaminhou, troca de documentos feitos aí nesses últimos momentos, e o jogador será regularizado para ser oficialmente confirmado como novo atacante do São Paulo Futebol Clube. Empréstimo de uma temporada com opção de compra ao término deste empréstimo, com opção de compra aí de cerca de 6 milhões de euros. Hoje, na cotação atual, dá algo em torno aí de 36 milhões de reais. Estes são os valores pela contratação do Arthur Vitor. Como eu disse, empréstimo, parte do salário será arcado pelo São Paulo, outra parte pelo Botafogo, e se quiser contratá-lo de maneira definitiva, 36 milhões de reais. Só que aí você pergunta: alemão, e esse interesse ainda, né, dessa equipe do Catar? Tem outros times do Oriente Médio também que ficaram de olho no Arthur. Como é que fica agora essa situação? Vai ficar o seguinte, galera: se de fato chegar a proposta no meio do ano pelo Arthur, o São Paulo tem a prioridade da compra. O São Paulo pode exercer essa compra aí de maneira definitiva por 36 milhões de reais. E aí tem dois caminhos. O São Paulo pode, de fato, efetuar esse pagamento começando em 2027, isso é importante a gente salientar, ou pode abater nos valores de uma dívida que ainda tem com o Lucas Perry e também agora com o empréstimo do Nahuel Ferrarese, tá bom, galera? Então São Paulo pode negociar esses valores aí para contratar, caso haja interesse, de maneira definitiva, o atacante Arthur Vitor chegando à equipe do São Paulo. O anúncio, né, pelo que a gente obteve de informações, pode sair a qualquer momento, já está pronta, a equipe de marketing está trabalhando, já tinha sido comunicado, né, que seria uma novela até os momentos finais ali da janela de transferências, que eleva muito o nível do São Paulo, na minha opinião. Beleza que ele não vive hoje, né, o seu auge igual ele viveu para mim na equipe do Bragantino. Foi um jogador interessante não só na equipe do Botafogo, mas também no Palmeiras, mas para mim o auge dele foi na equipe do Bragantino. Chegou a fazer golaços, inclusive, contra a equipe do São Paulo, saiu, foi pro exterior, voltou ao futebol brasileiro. É um jogador que tem 28 anos de idade, né? Então não é uma contratação assim de um cara tão velho, né? Igual a gente estava acostumado, né? Chegava jogador com 30 e pouco, saía, a torcida criticava bastante. O Arthur é um jogador que vive hoje uma fase não é tão boa, é verdade,
mas é um jogador que tem muita qualidade. Minha opinião é de que hoje ele já chega para ser titular. São Paulo não tem ninguém com as características do Arthur. É um jogador que, além de ser muito forte fisicamente, mas é um jogador de velocidade, um jogador que finaliza muito bem com a perna esquerda de fora da área e pode agregar demais na nossa equipe. Com a lesão do Lucas, eu acho que o Arthur vai se encaixar justamente nesta posição. Ele não é um meia, ele é mais um atacante ali pelas beiradas, né? Principalmente pela beirada do lado direito, né? Que ele vem cortando para dentro e finaliza com a perna esquerda. Mas essa função, entre aspas, está vaga, né? Poderia ser até do Cauli, mas ele ainda não conseguiu se firmar. Então, acredito, minha opinião, se eu fosse escalar ali a equipe do São Paulo, acredito que o Arthur se encaixaria perfeitamente ali, poderia flutuar bastante, porque a gente teria uma trinca de volantes, né? A gente poderia ter ali Marcos Antônio, Danielzinho, questão do Bobadilla também, né? Então são jogadores que mais seguram ali no meio de campo e podem dar essa tranquilidade para o Arthur flutuar. Dois atacantes, né, que jogam ali frequentemente, Caleri, Luciano, então poderia também dar espaço para o Arthur jogar de um lado direito, jogar do lado esquerdo, onde ele se sentir mais à vontade. Então é um time que pode sim agregar bastante para as características dessa nova contratação, e a contratação do Arthur pode nos ajudar demais. Eleva o patamar do São Paulo, eleva o nível em questão de enfrentar adversários fortes. O Arthur é um jogador que tem muita experiência, é um jogador que tem muita qualidade, né? Então, boa contratação aí do São Paulo, negócio bem interessante, né? Acho que o São Paulo foi muito bem aí nesses momentos finais. A gente chegou a sondar, né, a situação do Plata, como eu falei para vocês no último vídeo, né, o Plata de saída da equipe do Flamengo. O Léo Jardim já falou, ó, você pode aí procurar sua nova equipe, vai ser negociado. O Plata parou de seguir o Flamengo no Instagram, ficou realmente muito bravo ali, né? O jogador chegou a ser sondado pelo São Paulo, pelo Cruzeiro. Só que os trâmites da negociação com o Plata eram muito mais burocráticos, não? O Plata é um jogador aí, com todo respeito ao Arthur, né, mas o Plata é um jogador aí de seleção equatoriana, que tem tudo para estar na próxima Copa do Mundo, tem valores bem mais altos, né, um pouquinho mais inflacionado aí no mercado. Então era uma negociação bem complexa, o São Paulo não podendo fazer grandes investimentos. Tendo em vista a realidade, o Arthur foi uma grande contratação para o nosso elenco. Eu achei uma contratação muito boa. Agora é chegar e mostrar dentro de campo, né? Eu sempre falo que a contratação, às vezes você traz um medalhão, né? O estilo, sei lá, o Daniel Alves, e o cara não acaba não jogando nada. Às vezes você traz um cara que muita gente nem conhecia, que nunca tinha passado por um clube grande, como o Danielzinho. O cara chega e vira titular, pode se transformar até num ídolo, né? Então, contratação é 50-50, amigo. Pode dar certo, pode não dar. O jogador vai ter que agora chegar e mostrar em campo. Se chegar e jogar bem, pode ser contratado em definitivo para os próximos anos. Se não jogar bem, é um empréstimo, não vai ser um investimento tão alto assim. A gente vai ter que arcar com o salário do jogador até o fim do ano. Depois, se não der certo, ele segue a vida dele. São Paulo vai em busca de outras peças, né? Então, por isso que eu falo, tendo em vista a atual situação, é uma contratação bem interessante, um negócio bem pontual da equipe do São Paulo, e é um negócio bem vantajoso, na minha opinião. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Felipe Linhares, mestres, o Arthur do Botafogo é uma boa contratação se chegar, ou tem gente melhor no elenco e na base? Cara, eu não quero queimar o cara antes de chegar. Eu nunca gostei, sempre achei um jogador meio comum, meio pouco decisivo. Mas sei lá, é o que eu acho dele. Não falo, ó, chegou o cara, que legal. Não me pega. O que você diz, Arnaldo? Eu acho que por trás de interesses de contratação em pontas tá a notícia da sexta-feira. Sim, sim. Que o Roger vai jogar com pontas, ou com pelo menos um ponta. Aliás, confira nas nossas redes aí, o nosso Alexander Vieira foi ao sem treinamento no treino aberto, dessa vez foi diferente. O Roger falou com os jornalistas antes do treino, informalmente. Sim. E meio que disse a eles que vai testar um esquema agora com um ponta, pelo menos simulando o 4-2-3-1 que ele tanto gostava dos tempos de Internacional. Então, poderia ser o Ferreirinha, poderia ser o Luca, que está na seleção sub-20, poderia ser o TT, e do outro lado um meia barra volante. Contra o Inter, possivelmente o Cauli, quando voltar da seleção Bobadilla. Aí o 4-2-3-1 é o sistema mais estático do futebol mundial. E o Roger, de fato, parece querer rasgar tudo que o Crespo fez e começar do zero, né? Ele deu essa impressão. E além de tudo, né, Tiro, nesse bate-papo lá com os jornalistas, disse que vai rever um pouco a comunicação dele, o vocabulário, que tanto causou polêmica na última partida contra o Palmeiras. O Tony Costa fala, vocês acham que o trabalho do Roger dura até a parada para a Copa? Cara, deixa eu dar um pitaco sobre isso. Fala o que você disse pra mim.
Eu acho que o Roger, tudo bem, você pode falar em convicção, o cara tá convicto do que ele quer e tudo mais, eu tenho que tomar sempre todo cuidado para não queimar o cara antecipadamente, não sabemos o que vai acontecer. Mas eu acho que com o arranjo todo desde a chegada dele, ele parece, pela convicção dele, meio contrariar muitas coisas que o São Paulino gosta. O São Paulino tá de um lado, ele parece estar do outro. Perfeito. E aí eu vou enumerar. 3 zagueiros. Não cogita usar 3 zagueiros, tanto que esse novo sistema, a linha segue sendo de 4, e o São Paulino gosta de 3 zagueiros, gosta muito de 3 zagueiros. Não vai usar. Só não falou não vou usar de forma nenhuma, só para não ficar mal, mas não vai usar. 2, com esse esquema com pontas, quem provavelmente vai ter muito espaço é o Ferreirinha. Que se não é o jogador que as pessoas menos, que o São Paulino menos tem paciência, talvez seja um dos que tem um dos que mais as pessoas têm mais tem rejeição. Então o Ferreirinha vai ser usado. 3, ele vai com esse 4-2-3-1. Um dos 3, do 3-1 centralizado, é o Luciano de 10. Que é quase que um mantra da torcida de São Paulo. O Luciano não é 10, o Luciano não é 10, o Luciano não é 10, o Luciano não é 10. Reclama até que a camisa que ele usa é a 10. Sim. Então, me parece que ele contraria todas as coisas que o São Paulino mais se irrita. Então, para esse negócio eventualmente não dar certo, ou não dar certo em alguns momentos, e isso cair na cabeça dele, é um pulo. Esse é o meu ponto. São ótimos pontos, e é a mesma impressão que eu tenho, e é assim, é como se ele estivesse desafiando todas as preferências do torcedor São Paulo, mesmo tendo chegado com muita rejeição. E aí é simples assim, né? Ou ele tem resultados muito melhores do que se imagina, ou de fato ele vai correr o risco de cair daqui a pouco. É maluco isso, mas é isso. Pelas escolhas, tal. Espero muito que dê certo, também, que a gente quebra a cara aqui e tal. É que assim, ele é contrariando tanta coisa que eu acho, sei lá. O que muda com as contas do São Paulo reprovadas? Pergunta aqui o Danilo Mendes. Então, a questão aí é assim, o simbolismo de reprovar contas com aqueles pontos vários de interrogação / milhões sem justificativa, e pelo impeachment do Casares, tudo, eu acho tudo, o simbolismo é muito importante. Agora, essa situação de reprovação, ela mexe um pouco com o jogo político, né, do São Paulo em ano de eleição, né? É curioso, mas assim, o maior crítico ao balanço foi até outrora o maior defensor do Casares, o Olten Aires de Abreu. Exatamente. Presidente do Conselho Deliberativo. Olha, calma aí, não saindo pra lá. Então, exato. Vai, pode falar. Tá vendo? Então, o Olten Aires de Abreu foi ganhando esse protagonismo de oposição, começou a ganhar força política. O Macis, por sua vez, no início estava defendendo a aprovação do balanço. Então talvez desgaste um pouco o Macis. Essa batalha política está apenas começando. E, de novo, a gente acabou de falar um pouco do Roger e suas teimosias, do contexto político, e cada vez mais, para mim, fica claro que o diagnóstico do Crespo no início era muito fidedigno da questão do São Paulo. Os 45 pontos simbolizavam um pouco esse pé no chão, que o clube está um caos, está rachado, tem pouco investimento no futebol e não vai melhorar esse cenário até o final do ano com a eleição. Isso. Perfeito. Não vai ter um monte de jogo no Morumbi, já confirmaram um monte de shows. Tem mais ainda, né? André Iraque, por que não falam mais o Diego Fernandes após a saída do Casares? Vai ter o SP Day lá, o São Paulo Day, que vai ser agora em abril. Eu tô conversando com o Diego Fernandes frequentemente, ele falou que vai ao Tricolaços explicar pra gente todos os planos dele e tudo mais. Então ouviremos, temos o que ouvir de um cara que diz que pretende investir no São Paulo. Vamos ver. Investir, atrair investidores. Atrair investidores, exato. Boris Grilo, ou tem Ares com o derretimento do Macis é perigoso? É o que a gente tá falando. Parece que dizem que ele ganhou espaço, né, com essa situação. É curioso, né? Porque ele era exatamente. O derretimento do Macis de repente virou um negócio. O derretimento, por quê? Porque ele trocou, teve uma atitude muito impopular no futebol. É claro que foi isso. É o que eu estava conversando com você antes dessa gravação. O que me espanta, a coisa que mais espanta nas pessoas em geral, seja o Macis ou quem quer que seja, não só no São Paulo, mas na vida, é olhar o entorno e não perceber que as atitudes que elas tomam têm reflexo, sim, na vida delas, nas coisas. Claro. Laerte Souza, fecham com 30 pontos no Brasileirão até a parada para a Copa? Fácil. Faltam 15? Fecham. Não, falta menos, né? Faltam menos. 16, 14, já tem 16, né? Vocês têm, Fábio Bocchini, você tem alguma notícia sobre o novo naming rights do Morumbi? Não, né? Parece que a Mondelez lá não vai renovar com o Morumbis e São Paulo tem negócio de BYD, mas até agora nada. Tem uma entrevista interessante da Priscila Senhorães ali com o diretor de marketing, Eduardo Tônico,
responsável por quase todos esses contratos, mas fico pensando, nesse caos, nesse cenário completamente nebuloso, empresas investirem, né? Investirem bem no São Paulo também é um desafio, né? Tipo, trocar o naming rights nessa bagunça, sem saber quem vai ser o presidente, é difícil. Leila Correia, vocês não têm medo de perdermos Marcos Antônio e outros pelo modo de jogar do Roger? Tenho medo de perder o desempenho de algumas figuras, como o Marcos Antônio em 2 jogos com ele, que ficou lá do lado direito muitas vezes e piorou o jeito de jogar, piorou o desempenho. Pois é. O que você acha? Eu também acho. E isso pode acarretar na desmotivação do jogador, né? Cara, é incrível. Eu não sei por que o São Paulo tinha 2 formas interessantes de atuar. Esse ano usou as 2 e o Roger está indo para uma terceira só por convicção particular. É difícil de entender. Rodrigo, já dá para criticar a gestão Assis ou é cedo? Sim, ele tem críticas a algumas coisas. E na verdade, vou te falar uma coisa, não é que eu sou dono da verdade, sei mais que os outros, não. Mas eu achei que houve uma loucura. Chegou o Assis, como tivesse chegado um super estadista, o cara era o vice do Casares. Exato. Né? Então vamos com calma. E já está fazendo coisas incríveis, calma. Exato. E o tempo foi. O pouco tempo já mostrou que também não é exatamente assim. Vamos com calma. Também não pode crucificar o cara, ainda tem até o fim do ano aí para mandar ver. Mas ele, sobretudo nesse aspecto do futebol, ele também dobrou a aposta. Tava tudo bem. As coisas estavam caminhando, exatamente. As coisas estavam calmas. O que eu falei para vocês, além da crise financeira, política do São Paulo, né, o caos que o São Paulo está vivendo, a quantidade de decisões erradas que diferentes administrações foram tomando ao longo desse tempo. Impressionante. Erradas ou contestáveis, ou que deixaram o ambiente pior. Exato. É impressionante, cara. João Luiz Oliver, as saídas de Alan Barcelos e Alex foram pelos mesmos motivos? Não exatamente, são situações muito peculiares, mas eu acho que se você levar em consideração a questão de promessas não cumpridas, aí sim se assemelham, né? Eu acho que o tempo de preparo deles nas categorias de base foi meio que determinado e depois não foi cumprido, foi sendo estendido. Exato. Nesse aspecto se assemelham, mas eu acho que assim, o Alan Barcelos, ele acabou ficando mais tempo, ele pegou outras categorias de base e tal, não sei o que. Ele foi subindo. Foi subindo e tal. E acho que ele chegou no momento que para ele era o teto da categoria de base. E essa situação foi a frustração dos dois se assemelha. Embora eu entendesse que nenhum e nem outro estava preparado no momento X ou Y para assumir o time principal. Concordo. Ainda mais diante desse cenário que a gente está vendo. E por fim, o Diogo Marujo pergunta: o que acharam da escolha do Júlio Batista para o time sub-20? Não sei, cara, difícil. Depois que o Belletti não deu certo no São Paulo e agora é o técnico do sub-20 do Barcelona, parece que é uma questão mais lá dentro do que... O que eu acho interessante, me parece, de novo, uma escolha mais populista do que técnica. Sim. Mas o que eu acho interessante neste caso é que de todos esses ex-atletas que trabalharam no sub-20 ou dirigiram o time, ele é o que de fato tem uma história de formação de carreira no São Paulo desde menino. Ele é o que mais deles conhece Cotia, mais que o Belletti, tem razão, mais que o Alex, evidentemente, e tudo mais. Daí dizer que ele vai dar um bom técnico da base, porque o Barcelos era um bom técnico da base, nunca tendo jogado no São Paulo, por exemplo. Exato. Então não é uma garantia. Né? É isso aí. Ficamos por aqui. É nóis. Valeu. Boa, garoto. Nóis. Público. E eu falei ontem pra vocês que o São Paulo estava tentando a liberação de Luca da seleção brasileira sub-20, né? Existia até a expectativa de que o Luca pudesse voltar após o primeiro jogo amistoso que a seleção vai ter contra o Paraguai, e aí ele não jogaria o segundo, voltaria para o São Paulo depois do primeiro. Mas não é assim que vai acontecer. O Roger Machado até gostaria de contar com o atacante para a partida contra o Internacional de Porto Alegre na semana que vem, no Beira-Rio. Contudo, a CBF recusou liberar o Luca para voltar ao São Paulo. É isso mesmo, rapaziada. Mesmo o clube, né? O clube que paga o salário do jogador não poderá contar com o seu atleta. Tá parecendo exército, né? É o exército que você não tem escolha. Mas seleção brasileira, isso é bem estranho, inclusive, tá? Agora, se o Lucas se lesionar na seleção brasileira nesses amistosos que não prestam pra nada, a CBF vai pagar o salário do jogador até a recuperação? É o mínimo que se espera, né, rapaziada? Como eu falei, não é um exército. Você não pode ser obrigado a servir a seleção brasileira. Claro que é importante pro jogador, mas, cara, quantos jogadores que foram para a seleção brasileira, tanto no profissional quanto no sub-20,
e saíram de lá lesionados. Enfim, rapaziada, a entidade, a CBF, entende que a liberação de Luka poderia abrir precedentes para outros clubes pedirem liberações de seus atletas, o que não é bem verdade, né? Além disso, a comissão técnica da seleção vê Luka como peça importante do elenco, então o Roger Machado vai ter que ter um plano B. Roger Machado também vê Luka como um jogador importante aqui pro elenco, ainda mais por suas características que são raras no atual elenco, né? Hoje pela manhã o treinador ficou por 1 hora conversando com a imprensa e sem Luka, o Roger Machado deve optar por TT, outra grande joia de Cotia. O jovem tem agradado ao novo treinador. Roger afirma que gostou bastante do TT nos treinos, né? Atacante tem muita velocidade, drible, né? Quebra linhas também e tem ótima finalização. Hoje para as pontas o São Paulo conta apenas com o Ferreirinha e o Luka, tá? O TT pode ser mais uma alternativa e aparecer nos próximos jogos. A intenção de Roger Machado é mudar o esquema tático, devemos ter um São Paulo num esquema com 3 atacantes, né? São testes que o Roger vem fazendo, a data FIFA será importante para que o Roger consiga fazer esses testes. A tendência é que o Luciano atue ali mais numa região central, como um meia, e sobre para o Bobadilla, que está com a seleção paraguaia, então provavelmente contra o Internacional nós teremos 3 atacantes, o Bobadilla não terá, então será Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano, com o Ferreirinha na esquerda, sei lá, o TT na direita, não sei, o cara é de centroavante. Vamos ver o que o Roger Machado vai aprontar pro elenco aí. Para você, o TT é uma boa alternativa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Como eu falei, o Ferreirinha deve ser titular na ponta esquerda contra o Internacional. Será que ele vai colocar o Tapia contra o Internacional no lado direito, fazendo um Tapia na direita, Ferreirinha na esquerda e Caleri de centroavante, com o Luciano no meio? É uma outra alternativa. E ontem o Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou o balanço de 2025. Foram 194 votos contra, 34 a favor e 4 abstenções. O balanço apresentava um superávit de 56.800.000 reais e uma arrecadação aí de quase 1 bilhão de reais nas receitas, a maior da história do clube. Mas devido a um erro da empresa que gerencia o sistema de votação, a votação acabou sendo anulada. Impressionante como nada dá certo nesse clube, né? A empresa responsável, a Tafner, ela reconheceu publicamente o erro, tá? E esse erro, ele basicamente impedia que o conselho tivesse acesso a como votou cada conselheiro, que é muito importante, inclusive, né? O São Paulo, então, abriu um novo pleito que começou ontem às 7 horas da noite e vai até hoje às 10 horas da noite. Já há movimentações de pessoas ligadas a Júlio Casares para reverter o resultado inicial, ou seja, eles querem mudar tudo, assim aprovando o balanço do ano passado nessa segunda oportunidade. Apesar disso, dificilmente nós teremos grandes mudanças na questão da votação, tá? A tendência é que o balanço seja de novo reprovado pelo Conselho. Um dos principais fatores para que tivéssemos a reprovação é os 7 milhões de reais não explicados por Júlio Casares. Foram 11 milhões de reais destinados à presidência anterior, mas apenas 4 milhões foram justificados. A defesa de Casares se pronunciou finalmente, se pronunciou ao All Sport, na verdade ele se pronunciou, emitindo uma nota oficial, e nela eles afirmam que, abre aspas, não foram solicitados, não foram destinados e, por óbvio, não foram utilizados por Casares, fecha aspas, falando sobre esses 7 milhões aí. Ainda de acordo com a defesa, o montante estava devidamente registrado na contabilidade do clube. Segundo eles, não há nenhum registro formal ou informal que indique a disponibilização dos valores em espécie para Casares. Sérgio Pimenta, diretor financeiro do clube, afirmou que não sabe precisar para onde foram os 7 milhões de reais destinados para a presidência anterior que não foram explicados, né? O Casares se defendeu, mas não convenceu absolutamente ninguém. Inclusive, conselheiros seguem articulando a expulsão de Casares do Conselho Deliberativo e também do Clube Social. A expectativa é que um documento esteja pronto já no início da próxima semana. Uma simples assinatura já era o suficiente para compor o pedido ali de expulsão do Casares, mas a ideia aí dos conselheiros, rapaziada, é ter um documento mais robusto, né, com maior adesão. O processo é bem simples. Conselheiros enviam o pedido ao presidente do Conselho Deliberativo, o presidente então protocola o requerimento junto à comissão de ética do clube e aí depois vai dar continuidade a tudo isso. As movimentações continuam, mas dificilmente vai dar algum resultado, tá? Segunda-feira
é a data ali que foi estipulada para a decisão em relação a Mara Casares e Douglas Schwartzman quanto ao caso Camarote, que pode culminar na expulsão de Mara e Douglas vulgo Jack. Hoje, sexta-feira, estava previsto a decisão na comissão disciplinar de Márcio Carlomagno, que foi associado ali ao esquema de Camarote, outro que também pode ser punido, mas até agora não sabemos qual foi o parecer. Amanhã eu trago mais detalhes para vocês. E a próxima janela de transferências promete ser bem movimentada no São Paulo. São Paulo pode vender Tapia, Ferreirinha e Bobadilha, entre outros jogadores, né? O tricolor tem uma meta de 180 milhões de reais em vendas de jogadores. A próxima janela pode forçar uma reformulação no elenco. Isso acontece mediante aos problemas financeiros que o clube vive, né? Nomes importantes do elenco são alvos aí no mercado europeu. Bobadilha, por exemplo, aparece como um dos principais ativos do clube, vai disputar a Copa do Mundo e se valorizar ainda mais. Para negociar o Bobadilha, o São Paulo pede aí pelo menos 8 milhões de euros, 43 milhões de reais na cotação atual. Gonçalo Tapia recebeu sondagem de clubes italianos, russos, espanhóis e também alemães. Um clube da Alemanha também estaria disposto a fazer uma proposta por ele, inclusive também um clube belga, tá? O atacante é avaliado em 7 milhões de euros, 38 milhões de reais. Acho que ele marcou gol ontem pelo Chile, o Gonçalo Tapia, né? Ferreirinha é outro que desperta o interesse do mercado. O Panathinaikos da Grécia foi o mais novo interessado a manifestar a fazer uma sondagem pelo atacante. Besiktas e Trabzonspor, ambos da Turquia, também estão monitorando o atacante. Alguns clubes italianos também estão de olho no Ferreira. A venda de Ferreirinha é cogitada entre 8 e 10 milhões de euros, 43, 54 milhões de reais na cotação atual, o que eu acho bem difícil de acontecer, até porque nessa temporada o Ferreirinha tem apenas 12 jogos, não marcou gol, não deu assistência. Queria ver agora se o empresário do Ferreirinha vai se pronunciar sobre o péssimo desempenho dele em campo, né? Porque na hora de criticar o Crespo, ele foi machão. Vai falar alguma coisa agora, Júnior Pedroso, seu bola? A péssima fase do Ferreirinha pode fazer o valor de mercado dele acabar caindo, né? Bom, joias de Cotia como Luca, Pedro Ferreira, Nicolas, Pablo Maia também despertam o interesse dos europeus. Isaac e Osório, ainda não promovidos, também já estão na mira dos gringos, tá? Já receberam algumas sondagens. A janela do meio do ano pode ali marcar uma debandada no elenco São Paulino. E a Unimed está cada vez mais próxima de ser a nova patrocinadora do São Paulo. As negociações acontecem já há algumas semanas. A cada dia que passa, o acordo está cada vez mais próximo aí de um desfecho. Essa semana o São Paulo conseguiu um acerto importante com a empresa. A logotipo da Unimed Seguros usa as cores ali verde e azul. O São Paulo não quer usar o verde, por óbvio, né, rapaziada, porque remete ali às cores do Palmeiras, o seu grande rival, não vou dizer o maior, mas seu grande rival. O São Paulo então chegou a um acordo com a empresa e a empresa, a Unimed, terá a sua logo, né, estampada na barra traseira da camisa do São Paulo, tudo na cor azul. Inicialmente falava-se ali que seria na cor vermelha, que ficaria bem bonito, inclusive para mim ficaria mais bonito do que azul, mas acabou fechando o negócio aí pela cor azul para não mudar tanto a identidade visual da Unimed, tá? O acordo entre São Paulo e Unimed é de 5 temporadas, um investimento de 75 milhões de reais no total, 15 milhões de reais por ano. Em breve teremos aí mais novidades em relação à negociação e o anúncio oficial do acordo.